Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia. Hoje, nós vamos ter como tema Conhecendo o Poder Judiciário. Convidamos para estar aqui o Dr. Walter José da Silva, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Manhuaçu. Dr. Walter, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Manhuaçu, das redes sociais. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, podendo dar essa entrevista e falar um pouco do Poder Judiciário. Importante lembrar que o Dr. Walter é filho de Manhuaçu. Praticamente. Na verdade, eu não sou filho, eu sou filho porque fui adotado por Manhuaçu. Vim para Manhuaçu quando eu tinha ainda uns 7 anos de idade. E eu sou cidadão honorário de Manhuaçu e, na verdade, nunca mais saí daqui. Fui para vários lugares, para várias comarcas e voltei sempre para Manhuaçu e hoje sou juiz titular da primeira vara civil. Doutor Walter, vamos falar sobre as atribuições do Poder Judiciário. Olha, falar das atribuições do Poder Judiciário é até difícil, são muitas. Mas, em primeiro lugar, o Judiciário é o protetor da sociedade. Você tendo um judiciário forte, você tem um cidadão forte. Tendo um judiciário fraco, você tem um cidadão fraco, porque todas as vezes que o sistema, de uma maneira geral, polícia, serviço público, direito de vizinhança, uma série de questões não funcionam bem, você tem que buscar o judiciário, para se socorrer do judiciário para que ele dê a resposta e possa solucionar esse conflito. Além do juiz de direito, existem outros membros do Poder Judiciário. Sim. O judiciário, na verdade, ele é composto, aqui em Manhuaçu, nós temos 6 varas, 5 varas e um juiz auxiliar. Então, nós temos 2 juízes cíveis, juiz da primeira vara civil, da segunda vara civil, um juiz da primeira vara criminal, da segunda vara criminal, e um juiz responsável pelo juizado especial civil e criminal e também de fazenda pública, e um juiz que colabora com esses juízes, que é o juiz auxiliar. Quando falamos em Poder Judiciário, é importante destacar que o Judiciário é um dos 3 poderes independente, sendo uma das 3 instâncias que formam a administração do Brasil. Sim, com certeza. O Judiciário forma essa tríade, né, que é a tripartição de poderes, Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. Tem gente que confunde um pouco o Ministério Público, né, pensa que o Ministério Público é um poder, na verdade o Ministério Público faz parte do Executivo, é independente também, mas é uma parte do Executivo. Ele auxilia o Judiciário como defensor da sociedade, ou seja, naquelas situações em que o cidadão ou que a instituição depende de defesa, o Ministério Público atua na defesa da sociedade, assim nas ações de probidade, para defender o erário público, para defender o hipossuficiente. Mas ele atua como se fosse um advogado do Estado em defesa do hipossuficiente, da pessoa mais carente ou para a defesa do erário. O Judiciário tem atuação autônoma, tanto administrativa quanto financeira. Sim. Essa independência administrativa e financeira, ela quer dizer que o Judiciário não depende do Executivo, né, para manter as suas necessidades básicas, pagamento pessoal, infraestrutura. Ele já tem uma verba constitucional destinada ao Poder Judiciário, ou seja, aquela verba o Executivo não pode mexer, já tem que destinar, todo mês ele já faz o repasse, chama repasse obrigatório, assim como faz para o Legislativo, ele também faz para o Judiciário. Doutor Walter, quando nós falamos comarca, estamos nos referindo à área que o juiz desempenha a sua jurisdição. Sim. Quando a gente fala de comarca, a gente já pensa logo em justiça estadual, porque nós temos a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, né, e que são ramos do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário é único. Né? A gente fala em o Poder Judiciário Federal, o Poder Judiciário Estadual, dando a entender que são justiças estanques,
uma justiça... Não, na verdade, a Justiça Estadual tem uma competência na esfera estadual e a Justiça Federal uma competência na esfera federal. Mas todos são juízes, o Poder Judiciário é nacional, não existe diferença nem salarial, nem de regramento, de forma de receber. Todos os juízes são considerados juízes magistrados, vamos assim dizer. Quando a gente fala de comarca, é porque no estado ele é dividido em comarcas. Então nós temos em Minas Gerais, se não me falha a memória, são 293 comarcas. E hoje, inclusive, tem até uma deficiência muito grande de magistrados, em razão de concurso, tem que fazer concurso, é um concurso muito complexo, muito difícil. Então hoje a gente tem uma deficiência de cerca de 100 juízes em todo o estado. Tem comarcas vagas, eu mesmo estou respondendo hoje pela 2ª Vara Criminal de Moimirim, justamente porque lá não tem juiz. Então o juiz de uma comarca pode atender a outra comarca? Sim. Manhuaçu é comarca, mas a comarca de Manhuaçu é composta por São João de Manhuaçu, Simonésia, Reduto, Simonésia e Santana. São 5 cidades. E Moimirim, Martins Soares, Durandé e Alto Caparaó, se não me falha a memória. E assim por diante, várias comarcas. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, hoje nós estamos conversando com o Dr. Valteir José da Silva, juiz de direito da 1ª Vara Civil da comarca de Manhuaçu. Dr. Valteir, quais as instâncias da justiça brasileira? Hoje nós temos, a gente fala instância, acaba confundindo, né? Primeira instância, segunda instância. A primeira instância é composta pelos juízes de primeiro grau. A segunda instância é composta por desembargadores. Na verdade, são todos juízes, todos magistrados. Em terceira instância, temos os tribunais superiores. E numa 4ª instância, temos o Supremo Tribunal Federal. Mas só que nem sempre todas as demandas chegam até o Supremo ou chegam até os tribunais superiores. No STJ, Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, só chegam aquelas causas que afetam, que atingem a lei federal, tratado, então acaba sendo um pouco menos. Ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, só as causas que afetam a Constituição. Questões que atingem a Constituição, são contra a Constituição. Então, recurso extraordinário. Por isso é considerado guardião da Constituição. Guardião da Constituição, só questões que atingem a Constituição. Na maioria dos processos, eles vão para a segunda instância. Então, recentemente uma questão muito polêmica, se um julgamento teria que se encerrar na segunda instância, se não teria que se encerrar, se teria que ir até o Supremo. Mas, na verdade, todos os processos, a grande maioria dos processos se encerram na segunda instância, a grande maioria. Porque nem todas as partes têm condição de recorrer para o STJ, ou para os tribunais superiores, ou para o STF. Então, os processos, na grande maioria, eles se encerram na segunda instância da justiça comum no tribunal. Agora, se for um processo de juizado especial, ele tem uma segunda instância, que é a turma recursal. Aqui em Manhuaçu não tem turma recursal, tem até previsão de instalar uma turma recursal em Manhuaçu. Os processos do juizado aqui são julgados na turma recursal de Muriaé. Se observa a grande responsabilidade do juiz para manter a execução das leis, garantia dos direitos individuais, coletivos e resolução de conflitos. Né? Com certeza. Na verdade, quando a gente fala em judiciário, a gente pensa uma série de fatores, mas o juiz, hoje, o juiz é garantidor de medicamentos, garantidor de internações hospitalares, garantidor de inúmeros direitos, direito de ir e vir, né? Garantia contra abusos, contra violência, contra maus tratos, e principalmente hoje na questão da mulher. O judiciário hoje ele está com grande demanda de violência doméstica contra a mulher. Então a gente praticamente todos os dias tem demandas nesse sentido para analisar. E a gente observa que constantemente o juiz está em audiência, né? Fala da importância das audiências, doutor. Na verdade, a audiência para mim, é a pedra de toque, porque o juiz na audiência é que ele ouve as partes, que ele consegue conversar com as testemunhas, consegue visualizar a problemática que ele vai julgar, a questão que ele vai julgar nesta audiência. Então,
Então, de maneira geral, a gente fala assim, tem muita audiência? Sim, muita audiência. Eu faço audiência praticamente todos os dias. E, além de fazer audiência, eu tenho que despachar, tenho que dar sentença. E se for olhar essa gama de trabalho que a gente tem, e o problema hoje que nós vivemos, o povo brasileiro, de maneira geral, não criticando, mas acaba que é muito demandista, gosta, né, está sempre discutindo essa questão de direito. Então, já pensando nisso, o tribunal criou o Sejusc, né, que é a Central de Conciliação. Esse Sejusc, é uma Central Judicial de Conciliação e Mediação, ele acaba resolvendo muitas questões que deixam de ir para o juiz. Lá, antes, a gente fala que tem um processo pré-processual. Antes mesmo de existir o processo, a parte vai lá, mesmo que sem advogado, só as partes, e a gente consegue resolver isso de forma amigável, sem que se transforme no processo. E a decisão do juiz é sempre fundamentada? Sempre. Decisão do juiz, decisão sem fundamentação, sem motivação, é decisão nula. Então o juiz tem que, para decidir, tem que motivar e tem que fundamentar por que ele está decidindo daquela forma. Mas deixar bem claro que o que o juiz espera, na verdade, é que as partes decidam elas próprias o que é melhor para elas. Então o juiz, sempre que possível, ele tenta fazer esta mediação, buscando a solução do conflito com as próprias partes, tentando mostrar para elas que é muito melhor que elas mesmas decidam, né, o que vai ser da sua vida ali para frente, do que deixar para que um terceiro estranho daquela relação decida, né? Mesmo que usando o arcabouço jurídico, usando a lei e tal para decidir, isso é muito complexo. O judiciário espera que a própria parte na audiência de conciliação ela abra mão um pouco, né, renuncia, um perde um pouco, outro perde um pouco e acaba fazendo um acordo que tem até um ditado popular, né, que é melhor um mau acordo que uma boa briga, porque a briga no judiciário ela acaba demorando muito para resolver. Então, você fica, às vezes, um tempo grande esperando, que às vezes um pouquinho de dinheiro que você perde na hora de fazer o acordo, às vezes você perde muito mais no tempo esperando a decisão judicial. Além do conhecimento adquirido, o juiz deve estar sempre se atualizando, né? A legislação ela está sempre sofrendo mudanças, ou seja, o direito está em transformação. A todo tempo. O direito ele muda muito e a legislação a todo tempo é reformada e o Brasil é campeão em reforma, né? Nós temos uma Constituição americana que ela tem cerca de 7 artigos, né? A nossa Constituição, só de emenda, nós já estamos passando de 150 emendas. E não para de fazer emenda à Constituição. Na Constituição, agora você imagina na legislação. Então, todo dia tem artigo novo, tem lei nova, tem parágrafo novo. Então, o juiz tem que ficar todo o tempo estudando, a todo tempo se aprofundando, para não perder nesse emaranhado de normas. O que é necessário para ajuizar uma ação na justiça e se é necessário pagar? Bom, num primeiro momento, de acordo com a Constituição, o acesso à justiça é gratuito. Então, quando você fala acesso à justiça é gratuito, aí vem a Constituição falando, é gratuito para quem não tem condições de pagar, para quem é insuficiente. Então, em princípio, para ingressar na justiça, se a pessoa não tiver condição financeira de pagar as custas processuais e contratar um advogado, ela pode procurar. Aqui em Manhuaçu nós temos assistência judiciária que funciona lá perto do fórum mesmo, né, que funciona todos os dias. Mas, via de regra, a parte que não tem condições de pagar, ela não paga nada, é tudo gratuito. Para encerrarmos, uma grande conquista para o judiciário e a população da comarca de Manhuaçu foi a construção da moderna sede do fórum, a Casa da Justiça. Com certeza. E é muito comum a gente ouvir cidadão falando que não vai no fórum porque o fórum não é lugar de ir, porque eu tenho vergonha de colocar os pés no fórum. Não. O cidadão não precisa ter medo de colocar os pés no fórum, porque o fórum é a casa do cidadão. É ali que você vai buscar os seus direitos, garantir o seu direito. Então, o cidadão deve sim conhecer o Poder Judiciário, deve buscar saber como é que funciona e deve ir ao fórum. É lógico que o acesso ao fórum, apesar de ser um prédio público, em razão das circunstâncias, acaba tendo um pouco mais de restrição de acesso ao prédio do fórum.
tem que se cadastrar para entrar, por questão de segurança. Mas o cidadão que quiser conhecer o fórum é público, ele pode ir lá quando quiser e deve ir, deve assistir as audiências são públicas. Né? Todo mundo pensa que no fórum só tem júri. Né? Eu vou lá no fórum para assistir um júri. O júri é uma parte do que o judiciário faz. Né? O júri é uma parte da audiência, porque o juiz faz, além do júri, que é uma audiência criminal, o juiz criminal faz as audiências de instrução de processos que não vão ao júri, porque nem todo caso vai ao júri. Só vai a júri processos crimes contra a vida, os demais não vão. E além das audiências criminais, tem as audiências cíveis. Então, todos os dias nós temos audiências no Sejusc, temos audiências nas varas, nas primeira e segunda varas cíveis, todos os dias praticamente, e nos juizados especiais. Então, o fórum praticamente tem audiência pública todo dia. Então, o cidadão que for ao fórum, dificilmente ele não vai conseguir assistir a uma audiência se ele quiser assistir. Doutor Valter, agradecemos a participação. Muito obrigado, Moreira. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes da Rádio Manhuaçu, a MFM, aos ouvintes que assistem às redes sociais, às mídias. Nós estamos à disposição e o Judiciário, sempre que possível, estará presente para prestar esclarecimentos à sociedade. E assim nós tivemos o entrevistado do dia, nós conversamos com o juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Manhuaçu, doutor Valter José da Silva, com o tema Conhecendo o Poder Judiciário. Para você, ouvinte da Manhuaçu, muito boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.